Olá, você que nos acompanha neste vídeo. Estamos no Santuário de Santo Antônio, em Divinópolis, Minas Gerais. Num templo de oração e de rara beleza, de pinturas que aqui foram feitas em 1949 por um frade holandês de nome Humberto Randag. Ele nasceu em 1865 e morreu em 1965. Nas comemorações do centenário dos franciscanos em Divinópolis, você não poderia deixar de perder a oportunidade de conhecer o significado dessas maravilhosas pinturas que adornam o nosso templo. Humberto Randag cuidou de preparar e de pintar estas figuras, essas imagens bíblicas e franciscanas. Portanto, convido você a compreender o sentido delas numa perspectiva bíblico, teológico, catequética e franciscana. Estávamos no ano de 1949. No mês de julho daquele ano, Frei Humberto Randag chegou ao Brasil trazendo o compromisso de oferecer à cidade, que completava 25 anos de presença franciscana na Terra dos Divinos, de pintar as paredes desse santuário que recentemente tinha sido inaugurado. Frei Humberto escolheu uma aluna do Instituto Casa Santa, hoje é Instituto Sagrado Coração, uma das alunas, de nome Geralda de Souza. Ela era fluente em francês e fez com ele o intérprete. Geralda o ajudou a construir as imagens. Dela, ele utilizou o rosto da imagem, que você poderá ver depois, de Nossa Senhora da Conceição e de Maria, que encontra aqui na pintura do altar-mor. Ela também ajudou a confeccionar as pinturas do ponto de vista das flores, por isso elas destoam um pouco das imagens que são delas, né? O rosto de alguns artistas, de algumas imagens. A técnica usada, não estamos diante de um afresco, estamos aqui diante de uma pintura que leva o nome de têmpera a caseína. O que significa isso? Têmpera é uma arte de pintura muito antiga, usada na Pérsia, no Egito. Consiste no uso de terra misturada com gema de ovo. Caseína é a proteína do leite. Então essa mistura da têmpera com a proteína do leite forma a pintura. E por isso que você pode ver a imagem parecida com terra, meio ofuscada e ao mesmo tempo brilhante. Esta pintura, o conjunto da pintura toda, equivale a 222 metros quadrados, que envolve toda a nave da igreja, os dois altares laterais e aqui o altar-mor. Frei Humberto Randag chegou em Divinópolis em julho de 1949. O altar-mor e toda a igreja foi fechada para fazer as pinturas. E ele terminou o seu trabalho em 9 de dezembro de 1949, quando então ele voltou de navio para o Rio. E deixou essas pinturas como um grande presente para Divinópolis. Ele se eternizou na pintura, né? Ele que era um clássico estudioso de pinturas em Amsterdã, ali fez os seus cursos, presenteou Divinópolis, no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos. Podemos encontrar pinturas de Humberto Randag. Como centro da imagem de Frei Humberto Randag está em Cristo crucificado, que está no altar-mor, ele usou a nave da igreja para apresentar as estações. Começando com a primeira estação, foi seguindo os quadros embaixo, na lateral, até chegar ali na crucifixão e na descida de Cristo da cruz. Então, o fiel teria a oportunidade de contemplar a via sacra, a caminhada de Jesus até a morte.
Lá no centro, ele escolheu duas imagens interessantíssimas, ligado à presença franciscana, visto que a pintura, ele deu esse foco franciscano o tempo todo. Então ele escolheu lá uma imagem de uma parábola, uma menção a um milagre de Santo Antônio, que conta a história que Santo Antônio pregava apresentando a hóstia, a Eucaristia, e um comerciante muito rico não acreditava na Eucaristia. Eu me lembro que daquela época havia muita, São Francisco ali por volta do ano 1200, havia uma proibição de comunhão diária, de aproximação da Eucaristia, e depois isso foi ganhando corpo na Europa e na Idade Média de adoração ao Santíssimo e devolver à comunidade a possibilidade de comungar. Então, a história conta que esse senhor não acreditou em Santo Antônio e disse o seguinte: eu tenho uma burra, eu vou deixar a burra 3 dias sem comer. E se ela der um sinal da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, aí sim eu adorarei a hóstia. E conta a história que ele chegou e apresentou, quando chegou com Santo Antônio com o ostensório, com a hóstia, a burra se inclinou diante em adoração à Eucaristia. Do outro lado, ele pintou de Santo Antônio uma imagem muito bonita, que é a imagem de Santo Antônio pregando aos peixes. Francisco Antônio, então, era um grande, exímio teólogo, pregador, Santo Antônio, e aí as pessoas não queriam ouvi-lo. Ele falou: se vocês não me ouvem, irei aos peixes. Então tem a pregação dele aos peixes que ouvem o seu sermão, famosos sermões de Santo Antônio. Mas ali o detalhe interessante, que ele pintou como se São Francisco estivesse à beira do rio Itapecerica, que corta Divinópolis com seus 18 quilômetros. E ao fundo está o santuário, onde nós estamos, e o convento dos frades de Santo Antônio, que não é esse que tem hoje, mas é o antigo que foi destruído depois e refeito. Então esse é o cenário, o milagre de Santo Antônio. Quisera que a intuição de Frei Humberto Randag, chegasse até os dias de hoje e que os peixes pudessem voltar ao rio Itapecerica, que a poluição do nosso rio não mais existisse. Uma das pinturas caras de Humberto Randag e que ele deixou para nós aqui é a imagem da Imaculada Conceição, do dogma da Imaculada Conceição, que é a padroeira da Ordem Franciscana. Ele mesmo disse que a imagem que mais lhe agradou, que ele pintou com mais esmero e que deixou marca nele, foi essa imagem da Imaculada Conceição. E aqui a imagem é pintada dentro de uma visão histórica de discussão da Imaculada Conceição, e que os franciscanos e dominicanos travaram uma luta muito grande sobre qual é a intuição desta figura de Maria para a história. E ali ele tentou mostrar isso quando você tem o menino Jesus na mão de Maria e da mão dele desce uma lança e a lança é que vai atacar a serpente, Segundo a interpretação, inclusive equivocada, do texto de Gênesis, que fala que vai pisar sobre a cabeça da serpente, na verdade não é Maria, mas é a humanidade, mas isso foi entendido equivocado e ficou sendo Maria. Mas o interessante ali é a lança passando no ventre de Maria. Então ela recebe Deus, que é Jesus Cristo, no seio dela, e ela é a portadora dessa presença salvífica de Jesus. Mas quem vence a serpente não é Maria, é Cristo. Então, mais importante nessa representação da Imaculada é a figura de Cristo e não de Maria. Como eu tinha dito antes, a pintora, a estudante que a ajudou, Frei Humberto Randag, tem estampado no rosto dela o seu rosto, a sua imagem em Maria. Então, no altar-mor, além da imagem da Imaculada, Humberto Randag pintou Santo Antônio. Santo Antônio com o lírio da fertilidade, está vendo 3 lírios que vai repetir muitas vezes na pintura do altar-mor, esse 3, com a Bíblia aos seus pés, visto que ele era um grande, um exímio pregador do Evangelho. São Francisco o convidou para ser o teólogo, o professor dos irmãos, e lá Jesus que está ao seu colo. Essa imagem do menino Jesus ao colo é muito típica da Idade Média, porque havia uma imagem, uma visão de igreja
que as crianças iam para o inferno, que o ser criança, o ser inocente, já não era a garantia da eternidade. Então começou a ter muitos santos visões de Jesus no colo, Jesus à mão, né? E Santo Antônio, com ele não foi diferente. Então temos essa imagem de Jesus, ele tem um corpo de criança, mas um rosto de adulto. A ideia de todas as imagens de santo que aparecem é para dizer ele é adulto, e o adulto então pode salvar, a criança não. E aqui é interessante é o olhar sereno de Santo Antônio, a figura de Jesus, que também está lá na imagem da Imaculada, mas aqui ele com as mãos abertas, convidando o público, que aqui está embaixo, os fiéis, a dirigir-se ao altar-mor e contemplar esta maravilha do altar-mor que ele pintou, fazendo primeiramente um arco para dar profundidade. E tudo isso aqui aponta para o centro, que é Jesus Cristo crucificado. Então, o altar-mor, ele constitui uma pintura única, que tenta dar uma visão trinitária da presença de Deus no meio de nós. O que é isso, visão trinitária? A partir do 3. Então, nós temos Deus Filho, nós temos Deus Pai e nós temos o Deus Espírito Santo. Então, Randag configurou toda a sua imagem, todas as suas pinturas, tentando demonstrar essa presença do 3 na vida nossa. E como esta revelação? Lembro que a Bíblia sempre traz esse 3 como muito importante, né? A presença de Deus é muito forte. Jesus morre às 3 horas da tarde, Jesus ressuscitou ao 3º dia, o galo cantou 3 vezes, né? A natureza em si traz o 3 na sua marca, por exemplo, a água no estado líquido, gasoso, prótons, átomos, elétron e nêutron, e assim por diante. Então não seria diferente essa revelação de Deus configurada nessa grande imagem mostrando o 3. E ele mostrou isso várias vezes em profundidade. Como você poderá ver, as 3 gotas que saem, que o anjo recebe, as 3 gotas no personagem lá, Abel, né? Os lírios, formado 3 lírios na mão do anjo, um lírio na mão de São José, 3, né? 3. Então aparece de vários modos aqui nesta pintura. O centro está a figura de Jesus, que aparece como ressuscitado, um rosto jovem, com uma grande luz nos seus pés, que contrasta com aquele globo celeste que está na mão de Deus. E isso tem um significado muito profundo. Explicando essas imagens e as outras que rodeiam, gostaria de começar explicando então a partir de que Jesus é o ressuscitado, ele é a luz que traz a vida para nós, com o seu sangue recupera a vida perdida na terra. E por que ele é luz? Essa luz então que está nos seus pés, essa luz que está na sua roupa, essa luz que está na roupa dos anjos, no pano branco, luz em outras várias imagens aqui. Porque na verdade a palavra Deus significa bom Deus, boa luz. Em sânscrito, uma língua do Nepal e da Índia, Deus se diz Div, Diva, Divan, vem tudo isso daí, que significa luz. Então Deus é luz. Quando você fala bom dia, você fala bom Deus, boa luz. Então é a luz da ressurreição de Jesus que ilumina todo o criado, é a luz da ressurreição de Jesus que é restaurada com este sangue, essas 3 gotas que saem do seu dorso, essas 3 gotas que saem dos anjos e são levados, essas 3 gotas de sangue, a Deus lá em cima, que o anjo que leva, e depois sai da roupa de Deus o vermelho embaixo, que cai cá embaixo no rosto de Abel, as 3 gotas, ele que foi sacrificado. Sangue, em hebraico se diz dain, ain, e ain significa lágrima, e lágrima é sangue do olho. Olha que interessante, que as lágrimas formam como se fosse um sangue caindo do olho. Então Jesus, com a sua morte, fez reviver a vida, a terra, a esperança renasce do sangue. E lembro que o sangue era muito utilizado
para a purificação no rito judaico. Então, tendo feito essa imagem de Jesus, observe que o anjo ali, esse à sua direita, ele olha para o público. E esses anjos vão aparecer também em outras imagens. Lá, na figura de Deus Pai, então tem Deus sentado. Sentado, porque vem do Shabat, sentar. Estar sentado é sinal de poder. E essa imagem do Deus Pai eterno, um velho sentado, é muito antiga. Então ele é poderoso, ele tem o seu cedro e ele tem a terra. E ele tem a cruz de trás da sua cabeça também, que é a mesma cruz que seu filho redimiu o mundo. O anjo olha também para nós, dizendo: apresentei para Deus a restauração da vida que veio de Jesus. Ao lado de Deus, você pode ver a figura de João Batista, que também traz um cajado na mão como cajado de Deus. Com a sua roupa de ermitão, ele quer dizer para Deus: eu cumpri o meu papel, eu anunciei que o Messias viria, ele veio e trouxe a vida e cumpriu o seu papel. Então, essa imagem de Deus Pai, com a grande luz também na sua cabeça. Se você olha e visualiza lá a figura de Maria, ela está ajoelhada, como se recebendo no seu ventre esta grande luz que emana do Espírito Santo, que tem sobre a sua cabeça também uma cruz, que tem relação com a cruz de Jesus, e anjos gloriosos ao fundo, e um anjo que chega com um lírio, que é o símbolo da fertilidade, é o símbolo da pureza, e entrega para Maria. Maria, com uma mão, ela o acolhe, com outra mão, ela recebe isso no seu ventre e aponta para Jesus. São José parece que chega em movimento na cena e ele olha e fala: eu confirmo esta ação do Espírito Santo, também trazendo em suas mãos o lírio da fertilidade. Então ali há todo um acolhimento voltado para a figura de Jesus. Pai, olha que o Pai olha para a gente ao mesmo tempo, olha para Jesus, e Maria aceita essa visão. Na parte de cima, nós vamos encontrar 3 figuras de santos. Santos de origem à sua esquerda, santos fundadores de congregações à sua direita, e em cima mais um grupo, as santas mulheres. Imagino que Frei Humberto queria dizer o seguinte: lá ele quis colocar essas figuras, os santos de origem, começando ao fundo com São Paulo, São Pedro, ali, depois Santo Agostinho, o grande teólogo pregador das origens, São João Maria Vianney, o padroeiro do clero, e depois São Lourenço, o mártir, o primeiro mártir. À sua direita nós vamos ter lá São Francisco de Assis, fundador de ordens, Santo Domingos, São Columbano, São Luís de França, São Luís XV, rei da França, padroeiro da Ordem Terceira Franciscana. Ele cuidou disso também, de apresentar esses santos ligados ao franciscanismo. E Gregório Magno, que foi um grande bispo na idade. Olha só, interessante. E aqui as mulheres que são apresentadas sobre a cabeça de Jesus. Chama a atenção de 8 mulheres. Por que 8 mulheres? Tem ligação com as 8 bem-aventuranças, e elas são as bem-aventuradas. Então, Frei Humberto tentou mostrar algumas figuras ali de mulheres, e ele vai colocar lá no cima, a Santa Clara, como franciscana. Ela traz a hóstia, que ela é padroeira da televisão, né, dos meios de comunicação, que ela teve uma visão de Jesus na hóstia. Esta hóstia que ela traz contrasta com a hóstia que está lá no fundo de Santo Antônio, bem na mesma posição. E ali destaca algumas mulheres, como Santa Cecília, com a sua flauta, Santa Inês, com o seu cordeiro, né? Temos lá, na outra ponta, Santa Madalena, que está ali presente, Santa Catarina de Sena, com a roda ao lado de Santa Clara, ao fundo, Santa Bárbara, com a prisão em suas mãos. Ela está lá ao lado de Santa Clara também, que tem essa prisão, ligando ao martírio dela. Santa Isabel da Hungria, com rosas, caracterizando o seu milagre.
e ela também é a padroeira da Ordem Terceira. Depois nós temos Santa Úrsula com a seta, né? Então, essas mulheres, essas 8 mulheres, anunciam com a sua vida, com o seu modo de ser, que Cristo, com tudo que ele aconteceu, tudo que ele viveu, elas vivenciaram e consagraram a Deus suas vidas. Chama a atenção ali apresentando Maria Madalena com esse cabelo grande, né? Porque ali, de fato, até naquele então, tinha a visão de Maria Madalena como prostituta. Hoje já não pensamos mais assim. Madalena não foi prostituta, mas ali, diante da visão possível da época, é apresentada. Então, diante desses 3 quadros de uma igreja militante, uma igreja, digamos assim, triunfante, embaixo ele escolheu grupo de personagens bíblicos, né? do Antigo ou do Primeiro Testamento. Um grupo aqui tem relação com Jesus, olha essa imagem no meio, e a outra imagem do cá tem a ver com Maria. Então, digo o destaque para vocês compreenderem porque tem a ver com Jesus e quais personagens ele escolheu. Começando ali então com Abel, que tem as 3 gotas caindo sobre o seu rosto. Abel, segundo a mitologia, é um dos primeiros filhos de Adão e Eva, ele foi violentado, morto pelo irmão. Mas Jesus é esse novo Abel que com a sua cruz, morte na cruz, ressurreição, ele traz a vida para nós. Depois nós temos Adão e Eva no paraíso, simbolizando essa figura. Jesus agora devolve a vida com a sua morte, nos leva de novo ao paraíso. Mas olha interessante na mão de Eva, o espanto, assim, com medo, a mão dela é diferente das outras mãos, para dizer o medo, o pavor pelo pecado cometido. Depois ao lado dele, Moisés, que leva uma cruz, uma haste com a serpente que levantou no deserto, que combina com a cruz de Jesus. Depois a Ruth, com o feixe, a história dela, que ela era estrangeira, mas era bisavó de Davi, e que era descendente, então Jesus era descendente de uma estrangeira. A história de Ruth aparece quando eles querem expulsar as mulheres estrangeiras vindo do Egito. Então o texto bíblico diz a história dela para dizer, ela está presente na vida de Cristo. Depois ao fundo nós temos Jeremias, o profeta, que foi um profeta muito sofredor, que falou para o povo toda a situação do que era culpado do pecado deles, mas que eles tinham que sofrer. Então o sofrimento de Jesus com o sofrimento de Jeremias. Por fim, no fundo, nós temos o Jó, a parábola de Jó, como sendo o grande sofredor, assim como Jesus. Do lado de cá, ele colocou então o sacrifício de Abraão, o primeiro dele lá, é o sacrifício de Abraão sacrificando Isaque, para mostrar a fidelidade dele. Então, a fidelidade de Maria. Depois nós temos aqui outros personagens, como depois ali então nós temos da fidelidade, nós temos o profeta Isaías, esse de branco, Isaías que vai anunciar a vinda do Messias, que nasceria de uma mulher virgem, então tem a ver com Maria. Depois a Judite, que traz a cabeça de Holofernes. Essa Judite é uma protótipo de Maria, porque ela também venceu e salvou o povo e o opressor, né? Depois Jonas, que ficou 3 dias na boca da baleia, que está lá, ele é julgado fora, e a baleia então vem e ele aponta Jesus. Por fim, Esther, que é a mulher que salvou o povo de ser exterminado. E ela vence os poderosos, vence os dragões, como Maria venceu. Por fim, nós temos 2 outras imagens aqui terminando. Um franciscano dentro da natureza, acolhendo as pessoas e apresentando o mistério de Jesus. E aqui uma religiosa, possivelmente uma franciscana, apresentando Jesus, levando as pessoas também para serem curadas por Jesus. Finalizando, Humberto Randag quis trazer para todos nós uma experiência de fé. Ele quis catequizar e fez com as pinturas. E trouxe para nós essa esperança de vida e de salvação, que é a morte de Jesus. Não na cruz para sofrer, mas na cruz para libertar e devolver a vida a todos nós, para nos levar de volta ao paraíso, que não é lá, mas é aqui, já agora no meio de nós. Então que essas esperanças possam brotar dentro de nós a partir dessa intuição
profética e de esperança de Humberto Randaggi. E Divinópolis é eternamente grato a este frade franciscano que dedicou parte do tempo de sua vida para estar em Divinópolis, celebrando os 25 anos de presença dos franciscanos em Divinópolis, que ora completa 100 anos. Paz e bem a todos.